isso aí! Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Nós já estamos na aula 9.1. É isso mesmo, está passando rápido. Mas antes de começar a aula, eu quero mandar aquele alô, aquele abraço aí para os meus professores presenciais e também para os meus queridíssimos alunos que já estão aqui mandando as mensagens, os recados. Já estou respondendo aqui vocês, então mandem mais. Já falando aqui, né? Mandem também as fotos para posteriormente a gente está fazendo aquela homenagem para vocês nas aulas aqui de Biologia. E o que eu vou aprender na aula 9.1, professora? Pois é, a gente vai estar estudando dois reinos, o reino Monera e o reino Protista. O reino Monera, ele vai ser representado por bactérias, algas, bactérias, cianobactérias, que são algas, né, bactérias, e também pelas árqueas, né, só enfatizando aqui para vocês. E o reino dos protistas ou proctistas, eles vão ser representados pelos protozoários e também por algas. Vocês vão estar vendo aqui mais adiante. Essa aula, pessoal, é uma característica geral desses dois reinos. Só lembrando aqui para vocês que no segundo ano a gente vai ter um aprofundamento melhor desses reinos, onde a gente estuda todos os reinos, né, que vocês vão ver aqui ao longo das aulas. Então, meu diretor, corta agora para a telinha, isso aí, né, Biologia 9.1, professores Jefferson, Laísa, que sou eu, e professora Tabita, esqueci de me apresentar, mas lembrem que eu me chamo Laísa, isso aí. Então vamos lá, pessoal. Nessa aula a gente vai ver os dois grandes reinos, reino Monera e o reino Protista. E aqui, né, de cara, você já consegue ver aqui que nós temos aqui umas imagens que já estão representando aí, digamos assim, as bactérias, isso mesmo, bactérias e os protistas. Posterior, que vamos ler aqui um pouquinho para a gente tentar entender. Atualmente, consideramos a existência de 5 reinos, né, que é o que a gente vai ver hoje. O reino Monera e o reino Protista ou Protoctista. Né? Vocês vão ver que em alguns livros, alguns sites ainda vão estar usando, né, esse termo protista. Mas o que é mais correto, mais usado, mais atual é esse termo aqui, tá? Protoctista. Além desses dois reinos que eu acabei de citar, vocês também vão aprender nas próximas aulas aí sobre o reino Fungi, que os representantes desse reino são os fungos, tá bom? O reino Plantae, que eu nem preciso, né? O reino já está falando aí que são as plantas, né? E finalizando aqui, nas próximas aulas, o reino dos animais, animalias, né? E essa classificação, ela foi proposta pelo pesquisador Whittaker em 1969. E até hoje, gente, ela é das mais válidas e ela é das mais aceitas e estudadas tanto, gente, no ensino fundamental quanto também no ensino médio. Então, é sempre importante a gente ver, né, que essa classificação proposta em 1969 é o que a gente mais usa dentro do ensino da biologia, tanto no ensino fundamental, que corresponde do 6º ao 9º ano, quanto no ensino médio, que é justamente o 1º, 2º e 3º ano. Então é isso aí, primeiro ponto aí que vocês têm que ver. Mas eu tô vendo aqui que tem um slide que está falando sobre taxonomia. Eu acredito que possa ter sido um erro aqui esse slide, mas não tem problema não. Vamos revisar aqui. A taxonomia, pessoal, é a ciência responsável pela classificação dos seres vivos. Então, né, a gente viu que o Whittaker, ele classificou aqui, né, os seres vivos, né, os seres, e nós temos a taxonomia, que é o quê, gente? Que é o estudo da biologia relacionado, né, à classificação desses seres vivos. A gente viu que ele classificou os seres vivos em 5 reinos. Monera, deixa eu voltar aqui para vocês verem melhor, né? O reino Monera, o Protista ou Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Como é que ele classificou
esses reinos? Através da taxonomia. Que é? É um processo, né, que é feito usando, gente, artifícios como a classificação e a nomenclatura. Né? A classificação, nesse ponto aí, ela consiste em colocar os indivíduos em grupos com base em alguns critérios. Por exemplo, vamos lá, vamos pensar na gente, não vou nem falar de ser vivo. Meu diretor, corta aqui para mim. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, né? Quando ele fala desses critérios aqui, vamos pensar você indo mais uma vez ao supermercado. Você percebeu que no supermercado existe uma classificação, uma organização de acordo com o quê? Com os itens que são o quê? Mais próximos, mais parecidos. Né? Você sabe, você percebe que vai ter gôndolas onde você vai estar escrito assim, itens de higiene pessoal. Lá você vai saber que lá você vai encontrar o shampoo que você procura, você pode estar encontrando o sabonete que você procura, você pode estar encontrando, por exemplo, a escova de dente, a pasta de dente, porque são itens que fazem parte da higiene pessoal. Então, ali está classificado naquela gôndola, podemos assim dizer, esses itens. Isso aí, né, seria, propriamente dito, exemplo aqui, uma taxonomia, só que de itens de mercado. Um outro ponto, vamos lá. Você vai no mercado e você quer procurar, por exemplo, a parte de carne, né? Onde é que você vai encontrar carne? Você quer comprar aí 2 quilos de filé mignon. Olha que bacana, 2 quilos de filé mignon. Já pensei até aqui no prato para fazer. Então, você vai no mercado e quer comprar, por exemplo, 2 quilos de filé mignon. Onde é que você vai encontrar esses 2 quilos de filé mignon? No açougue, porque ali você vai montar todos os tipos de carne que vamos estar procurando, necessitando. Então, são o quê? São critérios que foi usado ali para organizar os itens e a gente não se perder, a gente saber em cada ponto onde encontrar aquele item, tá ok? Então, meu diretor, volta agora para a telinha, isso aí, prosseguindo aqui, então, a classificação, ela consiste em colocar os indivíduos em grupos com base em alguns critérios. No caso aqui dos seres vivos, são critérios morfológicos, formas, voa, não voa, critérios até mais, como é que eu posso falar? Até mais intrigantes, assim, por exemplo, genéticos, né? São os critérios relacionados, por exemplo, ao DNA daquele indivíduo, ao grau de parentesco, ao grau de evolução. Será que ele é mais próximo, menos próximo, evolutivamente de um para outro? Então, são alguns desses critérios que vão fazer com que se tenha essas categorias, esses reinos, tá ok? E nós temos também, né, dentro da classificação da taxonomia, nós temos o que a gente fala de nomenclatura. Inclusive, já teve até uma aula que eu creio que eu e a professora Tabita falamos um pouquinho dessa nomenclatura. E no segundo ano, vocês vão ver que vai estar mais apurado ainda esse sentido aí. Então, a nomenclatura dá nome, olha lá, gente, dá nome aos indivíduos e aos grupos a que eles pertencem. Então, ela vai classificar, vai dar um nome, né? Vocês já sabem aqui, mas eu vou reforçar que essa nomenclatura não é qualquer nome, né? O nome, ele é binominal, ela sempre vai vir, a nomenclatura científica, ela vem binominal, são 2 nomes, o gênero e a espécie. O gênero sempre vem com a inicial maiúscula e a espécie, ela vem com a inicial minúscula. Então, é só para relembrar esses pontos. Mas vamos lá para o que interessa, não é mesmo, pessoal? Reino Monera. Afinal de contas, professora, o Reino Monera, ele é formado por quem? Então, vamos lá, gente. O Reino Monera, vamos lá, meu diretor, me coloca aqui na telinha isso aí. O Reino Monera, ele vai ser formado por bactérias, por cianobactérias e também por arqueobactérias. Eles vão ter uma característica, esse grupo. Lembra daqueles critérios que a gente usa para englobar um ser vivo dentro de um grupo? Então, que características seriam essas? Né? Eles são seres procariontes. Professora, procariontes, é isso mesmo. Isso quer dizer o quê? Que eles não vão apresentar o núcleo definido. Então, as suas células, a característica
geral desse reino é que o reino Monera, eles são o quê? Eles não possuem organização de carioteca, de membrana nuclear. Então, isso quer dizer que o DNA desses indivíduos, eles vão estar o quê? Soltos, espalhados no citoplasma da célula deles. Então, meu diretor, volta para a telinha agora, isso aí. Eita, que essa aula vocês vão cansar de me olhar aqui. Vou ficar indo e voltando, viu? Reino Monera, olha aí, gente. Montem aí o printzinho. O reino Monera, ele vai ser formado pelas bactérias, cianobactérias e também as arqueobactérias. E todos seres são o quê? Muito simples. Olha aí, mais uma característica, tá? Unicelular. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo que eles são unicelulares? Que eles vão possuir uma única célula. E, óbvio, né? Célula procariótica. Isso quer dizer o quê, professora? Que eles não vão ter o núcleo definido, núcleo diferenciado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, vou fazer uma célula bacteriana, tá bom? Minha célula bacteriana tem até um flagelinho aqui. Isso quer dizer o quê? Que o material, o DNA, ele vai estar o quê? Ele vai estar disperso no citoplasma dessa célula. Ele não vai ter uma membrana que vai estar protegendo, digamos assim, esse DNA, tá bom? Então, essa é uma característica exclusiva desse reino. E por isso que os organismos procarióticos são e fazem parte do reino Monera. E são esses que a professora acabou de citar aí para vocês. Isso mesmo, vocês vão ver que o reino Monera, eles podem ser unicelulares, né? Como eu falei adiante, eles podem estar vivendo, gente, mesmo eles sendo unicelulares, eles podem estar vivendo em colônias, em grupos, né? Que é uma forma, assim, digamos, deles ficarem mais unidos, né? Vocês vão ver isso aí também. E assim, as bactérias, elas têm uma importância muito grande. Vamos lá, diretor. Hoje estou chamando bastante. Vamos lá, gente. O reino Monera, os indivíduos desse grupo, eles têm uma importância muito grande, tanto economicamente quanto ecologicamente. Como assim, professor, economicamente? Pois é, economicamente quanto ecologicamente. Ecologicamente por quê? Porque nós temos algumas bactérias que elas fazem a ciclagem dos materiais. São as bactérias que a gente chama de bactérias decompositoras. Isso mesmo, bactérias decompositoras. E elas servem para quê? Digamos que elas fazem a limpeza no meio ambiente. Então, por exemplo, aqui restos de animais mortos, elas têm essa capacidade de estar o quê, professora? De estar decompondo aquele material. Então, elas limpam, né, aquele ambiente. Quando eu dei o exemplo aqui das bactérias de modo econômico, vamos pensar na questão do iogurte, né? A fermentação, aí, bactérias fermentadoras que vão estar relacionadas, por exemplo, na produção do iogurte. Então, meu diretor, vamos voltar aqui para a telinha, isso aí, e vamos continuar aqui. Prosseguindo, né, as bactérias, né, do grego bacteria, que é o bastão, são encontrados em todos os ecossistemas da Terra. Olha aí, gente, em todos os ecossistemas da Terra. E são de grande importância para a saúde. Vale lembrar que nós temos uma flora bacteriana muito importante, tá bom? De bactérias que vão estar relacionadas, por exemplo, aqui na absorção dos nutrientes que fazem parte do nosso intestino. Então, vão apresentar uma grande importância para a saúde, para o ambiente. É só a gente pensar na questão do exemplo que eu falei das bactérias decompositoras. E além das bactérias decompositoras, nós temos bactérias que elas estão relacionadas, né, na promoção de tal que, no caso das cianobactérias, já vou dar a deixa aqui das cianobactérias, né, elas já vão estar relacionadas na produção, na promoção aí do gás oxigênio, né? E também vamos ter bactérias com importância econômica, que é o exemplo aí que eu falei, né, da produção de queijo, de iogurte, né, que tem bactérias que estão relacionadas a esse processo de fermentação
e de produção desses exemplos aí, queijo, iogurte, né? Um outro ponto aí, gente, que a gente vai continuar é a importância, né? Vocês viram nessa questão e das principais importâncias, né, das bactérias está relacionada à decomposição da matéria orgânica morta, que é justamente o que, professora? A ciclagem dos materiais, né? Materiais de restos orgânicos, né? Restos de animais, de restos de alimentos, né? Juntamente com as bactérias, nós vamos ter também os fungos, que também entram nessa categoria de decomposição. E só um ponto interessante, já que a gente falou aqui da importância das bactérias, vocês vão ver que as bactérias elas estão intimamente ligadas ao ciclo do nitrogênio, que é um ciclo biogeoquímico. Então, graças a esse poder aí de decomposição. E assim, gente, esse processo da decomposição da matéria orgânica pode ser efetuado, pode ser feito tanto de forma aeróbia, quanto também da forma anaerobiamente. Quando eu falo da forma aeróbia, eu estou falando o quê? Da presença do gás, podemos dizer que sim, oxigênio, tá bom? E já a forma anaerobiamente é quando não se tem o quê, gente? A presença desse gás, ok? Então, ela consegue efetuar essa decomposição com ou sem a presença do gás oxigênio. Então, é mais uma vantagem, né, com relação à decomposição da matéria orgânica, ao processo, de uma forma geral. Prosseguindo agora, as bactérias, elas também, né, eu falei da questão econômica, mas é importante lembrar que elas também provocam doenças no homem. Por exemplo, pneumococos, né, a pneumonia, né, é um exemplo de doença que pode ser provocada por bactérias. E, professora, essa tirinha aí, que vocês vamos fazer a leitura aqui dela para a gente conseguir entender ela um pouquinho, né? Então, vamos lá. As bactérias, olha a tirinha aí, as bactérias. Amiga, me fala como era o rosto do matador de bactérias. É como se fosse, né, uma bactéria com uma outra bactéria numa sessão terapia perguntando como é que era, né, esse rosto do matador de bactérias. Então, aí ela responde, né, ele é retangular e tinha muita espuma em volta, né? Então, ela deu a característica, nesse caso aí, do quê? Do sabão, né? O sabão, pessoal. Isso quer dizer o quê? Você já deve ter visto, né, que a mãe, nossa mãe, todo mundo fala, né? Antes de comer, pegar os alimentos, sempre lavar a mão com sabão. Por quê? Porque o sabão, ele tem essa propriedade de estar o quê? De estar matando vírus, bactérias. Por quê? Porque quando a gente vê, daqui a pouco vocês vão ver ali um pouquinho, mas a membrana que forma, a membrana plasmática que forma os seres vivos, né, de uma forma geral, é composta por lipídios. Lipídios, pessoal, são gorduras, moléculas de gordura, tá bom? Então, quando se lava a mão com o sabão ele tem a propriedade, como é que eu posso dizer assim, de romper essa membrana plasmática e posteriormente, né, matar essa bactéria. Mas nem todas as bactérias vão conseguir, né, morrer, digamos assim, com sabão. Tem umas que são mais eficazes, né, dependendo do seu DNA, da sua forma aí, da sua composição, tá bom? Vamos prosseguir aqui, né? As bactérias também, elas fazem parte dos processos industriais, né, que é a transformação do leite, por exemplo, em coalhada. Então, a gente tem aqui os lactobacílios, né, que são um tipo de bactérias que vão ser utilizadas nessa indústria aí de transformação. Aí a gente tem a questão da coalhada, a gente tem a questão, por exemplo, do iogurte, que eu citei aqui para vocês, não, que são o quê? Que fazem parte desse processo industrial, que gera uma renda, uma economia, né? Além disso, vamos voltar aqui, vamos falar aqui um pouquinho
da questão do ciclo do nitrogênio. Isso mesmo, né? Em que a gente tem diversas fases, fazendo com que o nitrogênio atmosférico possa ser utilizado pelas plantas, a absorção. O nitrogênio, gente, só um ponto aqui, né? Ele é muito importante, por quê? Porque ele faz parte, né, da composição aí das proteínas, né, e dos ácidos nucleicos. Nós vamos ter bactérias, que a gente fala que são bactérias nitrificantes, né, que tem essa propriedade, por exemplo, né, de pegar esse nitrogênio que ele vai estar, que não se consegue absorver ele da forma que se encontra na atmosfera, e através dessas fases, essas bactérias têm essa capacidade, olha aí, gente, através de um processo aí de nitrificação, amonização, desnitrificação, é um processo bem longo que vocês vão estar vendo melhor no terceiro ano, mas eu vou dar uma deixa aqui de pegar e fixar esse nitrogênio através, por exemplo, das raízes, né, das plantas. Nós temos bactérias do gênero Rhizóbio que tem essa capacidade de fazer essa fixação do nitrogênio nessas raízes. E nós temos outras bactérias que eu posso dizer que são as bactérias nitrificantes, que vão transformar, né, esse nitrato, que aí já muda a composição, para que a planta consiga absorver melhor esse nitrogênio, porque da forma que ele se encontra espalhado na atmosfera não tem como, então ele tem que passar por um processo, e quem faz esse processo são as bactérias. Aqui nós temos aqui, como eu falei, mostrei para vocês, nós temos aqui, mostrei não, né, mas eu já falei para vocês, nós temos aqui o intestino humano, tá bom? E sim, vamos ter bactérias que são benéficas, né, que fazem parte do que a gente chama de flora bacteriana, justamente, né? Essa flora bacteriana, ela vai estar relacionada, por exemplo, ao processo de absorção dos nutrientes, das vitaminas, né, que a gente encontra nos alimentos. E essas bactérias, elas vão estar morando, vivendo no nosso intestino e vão ter, né, vão ajudar, né, com o qual a gente consiga ter essa absorção completa. Então, aqui são exemplos aqui das bactérias que fazem parte aqui do nosso intestino, são as bactérias benéficas. Vale lembrar também que nós temos as bactérias maléficas, que também vão fazer mal, mas elas estão em equilíbrio no intestino. Aqui são alguns exemplos, né, acidófilos, casei, termófilos, e dentro, né, dessas bactérias patogênicas nós temos a Candida albicans, que são aqui exemplos de bactérias benéficas que vão estar o quê? Vão estar o que podemos dizer assim, destruindo, eliminando. E aqui, pessoal, prosseguindo, nós vamos ter o que? A composição das bactérias, né? As bactérias, elas são formadas por uma parede celular. E a parede celular, vou até colocar aqui, né? Parede celular. Deixa eu escrever aqui para vocês. E essa parede celular aqui, tá? Ela serve como um reforço a mais, né? Com relação à membrana plasmática. Ela está bem ligada aqui, ó. Nós temos aqui a membrana plasmática, a parede celular está aqui, ó. Externamente, a membrana plasmática, como se ela fosse um reforço a mais, e ela vai ser formada por camadas de peptidioglicano, né, que seriam polissacarídeos, que vão estar envolvendo essa membrana plasmática. Além disso, né, vocês estão vendo aqui esses pelinhos? Esses pelinhos são as fímbrias, tá bom? Né? E essas fímbrias, elas estão relacionadas a ajudar a bactéria, por exemplo, a se ligar a algum substrato, tá ok? E aqui, gente, esse cordãozinho aqui maior é o que, professora? É o flagelo. O flagelo, né, ele está relacionado à locomoção das bactérias. Lembrando, né, que as bactérias não possuem núcleo celular, então o DNA está espalhado aqui, como vocês estão vendo, espalhados aqui no citoplasma dessa bactéria. É mais uma característica que faz com que
esses seres desse reino sejam procariontes. Mais um ponto aqui, né? As bactérias, elas são micro-organismos unicelulares, procariotos, podendo viver isoladamente ou construir agrupamentos, viver em grupos coloniais de diversos formatos. Exemplo aqui, né? Nós vamos ter os bacilos. Olha aqui os exemplos e as formas das bactérias. Vocês vão encontrar bactérias na forma aqui de bacilo, essa forminha aqui, né? Lembra um bastão de cocos, de coco, tá? Redondinho. E quando ela se une à outra, aqui nesse caso aqui, a gente tem esse agrupamento aqui, um diplococo, nós vamos ter o vibrião. É como se fosse, digamos assim, uma meia-lua, o vibrião, uma vírgula, e o espirilo, tá bom? Que é mais outra bactéria, outro tipo de forma, que podem viver, né, em colônia ou isoladamente. E só um ponto que faltou aqui eu falar é que as bactérias elas podem se reproduzir assexuadamente, né? Uma bactéria vai gerar uma cópia de si mesma, como também pode acontecer delas trocarem material genético uma com as outras e ali gerar, né, como é que eu posso falar? Uma diversidade, né, de uma bactéria com outras. Além do reino Monera, nós temos o reino protoctista ou reino protista, tá bom? E assim, com relação à classificação, né, eles vão ser classificados, por exemplo, pessoal, de acordo com a sua estrutura de locomoção, isso mesmo. No caso aqui, né, os representantes dos protozoários, do reino protista são os protozoários, e também as algas protistas, que podem ser uni ou multicelulares. E esse grupo ele vai se diferenciar do reino Monera, por quê? Porque o reino Monera era o quê? Seres procariontes. Nesse grupo eu já vou encontrar o quê? Seres eucariontes, isso mesmo. Então, né, com relação à classificação, gente, eu vou encontrar tanto protozoários quanto algas protistas. E com relação aos protozoários, eles podem ser subdivididos em ciliados, que são aqueles protozoários que apresentam cílios, flagelados, que é aquele flagelo, bom? Risópodes, que é no caso da ameba, né, que eles vão apresentar, como é que eu posso passar para vocês, pseudóptes, falsos pés, e os esporozoários, que seriam endoparasitas. É o caso, por exemplo, do plasmódio, né, que é o causador da malária, que afeta tanto, né? Todo mundo conhece alguém que já pegou malária, ou que se não conhece alguém, né? A gente sempre já escutou alguém que já pegou algum caso, né? Porque é ainda uma doença bastante endêmica aqui da região norte. Prosseguindo, vamos lá. A complexidade da célula eucariótica, como eu falei para vocês, né? Ela vai possuir a célula eucariótica, isso quer dizer o quê? Que ela vai possuir o que a gente chama de núcleo definido. O núcleo, ele vai ter uma membrana nuclear, pessoal. Então, a complexidade de uma célula de um protozoário é tão grande que ela sozinha executa todas as funções de tecidos, órgãos e sistemas em um ser pluricelular, e mais outra característica, pluricelular complexo. Então, locomoção, respiração, excreção, controle hídrico e reprodução e relacionamento com o ambiente. Tudo é executado por uma única célula que conta com algumas estruturas capazes de realizar algum desses papéis específicos, como em um organismo pluricelular. É mais um ponto, é mais uma característica. E mais uma vez, né, segundo a classificação de Utaki, né, aquele cara que eu falei lá no início, né, o protista agrupa organismos eucariontes, unicelulares, pluricelular, autótrofos. Isso quer dizer o quê? Que conseguem produzir o seu próprio alimento, e também organismos heterotróficos, aquele que não tem capacidade de produzir seu próprio alimento. É mais um exemplo aí, né, de organismo. Aí, se eu não me engano, é um paramécio. Neste reino,
Além dos protozoários, nós vamos ter as algas, muito importante, pessoal, ecologicamente. Né? O ar que a gente respira, o oxigênio, vem dela. 90% do oxigênio que faz parte da nossa atmosfera é produzido pelas algas, ok? Então, os representantes são as euglenófitas, pirrófitas, que são dinoflagelados, crisófitas, que são também chamadas de diatomáceas, que são algas, são protistas unicelulares. Mais uma característica dessas algas. E também nós vamos ter algas do tipo clorófitas, rodófitas e fiofícias, que são as multicelulares. É mais um ponto aqui. Então, no caso aqui dos protozoários, os protozoários eles são protistas heterotrófos. Isso quer dizer o quê? Que não produzem seu próprio alimento. A célula de um protista, ela é semelhante às células de animais e plantas. Olha aí, gente, mais um ponto. Ela é semelhante à célula de animais e plantas, mas tem o quê? Particularidades. Ela pode ser parecida, mas ela vai ter algo diferente dessas células aí citadas. Isso quer dizer o quê? Que os plastos das algas são diferentes das plantas, quanto à sua organização interna de membranas fotossintéticas. As plantas, elas têm o que a gente chama de cloroplastos, a questão da energia, da fotossíntese, né? Tudo isso esse processo, digamos assim, é diferente do que acontece com as algas do reino protista. Só lembrando aqui, só enfatizando aqui com relação, né? Eu tinha falado da questão da locomoção. Aqui, gente, nós temos os cílios, né? É como se fossem assim, pequenos pelinhos, né? Ao redor do protozoário. Nós vamos ter o flagelo, que é como se fosse esse fio aqui, que também está relacionada à locomoção. E nós vamos ter, lembra que eu falei da ameba? Os pseudópodes, que são essas extensões, esses prolongamentos aqui que vocês estão vendo. Né? Então, para esse ser se locomover, ele vai estendendo esses pequenos, esses falsos pés que a gente chama aqui. Ele estende e contrai, então ele consegue se locomover e sair do lugar. Prosseguindo aqui, né? Vocês viram ali os cílios, que ocorrem cílios e flagelos para a locomoção de alguns protozoários. Então, a célula do protozoário, ela vai ter uma membrana simples ou reforçada por capas externas proteicas, né, que é formada por proteína ou ainda por carapaças minerais, como certas amebas, que são as que a gente chamam de tecameba. Mais uma vez aqui para vocês entenderem melhor, né? Aqui nós temos o exemplo de uma ameba. A ameba, pessoal, ela causa amebíase, ok? E aqui nós vamos ter a membrana celular, né? O citoplasma, que é toda essa porção aqui dentro. Vamos ter os pseudópodes, como eu falei para vocês, né? Que são esses prolongamentos do núcleo, que faz com que essa célula, ela seja o que, gente? Eucarionte. Isso quer dizer que o DNA vai estar envolto por esse núcleo, vai estar protegido. Vamos ter o vacúolo digestivo, que está relacionado a, né, nem preciso falar, digestão. E prosseguindo, né, os protozoários constituem um grupo de eucariontes com cerca, pessoal, de 20 mil espécies. Então, é um grupo bastante diversificado, heterogêneo, que evoluiu a partir de algas unicelulares. Então, seria um grupo, né, que evoluiu dessas algas unicelulares. E, na sua grande maioria, né, os protozoários são aquáticos. E onde é que eu posso encontrar esses protozoários, professora? Nos mares, nos rios, nos tanques, aquários, em poças, em lodos e até mesmo na terra úmida. Há espécies mutualísticas que vivem em harmonia assim, com outros seres e muitos são parasitas de invertebrados e vertebrados. Vale lembrar que essas algas, tá bom, né, fazem parte do plâncton, conjunto. O que é o plâncton? Vamos lá, conjunto de seres que vivem em suspensão na água dos rios.
lagos e oceanos, carregados passivamente pelas ondas e correntes. Então, o que é o plâncton? Conjunto de seres que vão viver na suspensão da água, naquela parte ali mais externa, mais acima, né? Justamente o quê? Na água dos rios, lagos e oceanos. E eles vão sendo carregados, esse plâncton, tá bom? Vão ser carregados pelas correntes, pelas ondas. E no plâncton, eu vou ter o quê? 2 grupos de organismos. Vamos lá, o plâncton são seres que vão viver naquela suspensão. E dentro do plâncton eu vou ter 2 grupos de organismos. Os fitoplânctos, que são organismos produtores, fotossintetizadores, aqueles que vão estar produzindo, por exemplo, o gás oxigênio, através da energia solar, né? Só um ponto aí para vocês relembrarem. Então, através da energia solar, eles conseguem, né, mandar para a atmosfera o gás oxigênio. Então, são responsáveis por mais de 90% da fotossíntese do planeta. Olha aqui, gente, mais um dado aí para vocês saberem. Então, esse oxigênio aí, vocês já estão sabendo, né, de onde é que vem? Desses organismos produtores, fotossintetizadores. Prosseguindo aí, né, o plâncton ele vai ser dividido em fitoplâncton e também em zooplâncton, que são organismos consumidores. Enquanto né, são os que não são consumidores, são os produtores, os zooplânctons, eles são o quê? Os consumidores, isto é, heterotrófos. Eles não têm a capacidade, né, de produzir o seu próprio alimento. Então, são heterotróficos. E são representados principalmente por protozoários, pequenos crustáceos e larvas de muitos invertebrados e de peixes. Então, isso aí, gente, é mais uma característica desse grupo. Lembrando que o que a gente viu, né, do reino protista foi os aspectos gerais, isso mesmo. Então, o que a gente viu do reino protista quanto do reino monera foi os aspectos gerais desses 2 grupos. E até daqui a pouco, viu, que eu vou voltar agora para fazer, né, com vocês daqui a pouquinho aquela revisão geral. Até mais!